alinhar o plástico da porta e um manômetro com a rosca espanada. Isso sem contar os outros problemas. Vamos ver como resolver tudo? Essa é uma autoclave que costuma aparecer por aqui, várias pessoas usam, e aí deram uma bobeada lá, e olha como ela ficou. Que bom que não sai o cheiro na filmagem. E olha a cor da câmera. Você acha que vai dar trabalho? Só para terminar essa conversa da limpeza ácida, nem tudo dá para fazer com o ácido clorídrico. Na porta onde é alumínio, nas bandejas, não pode usar ácido clorídrico o tempo todo, porque o alumínio, o ácido causa mancha se ficar muito tempo. Mesma coisa na porta, que é um material fundido. Então você tem que passar o diabo verde, muita escovação, raspagem. Olha como fica a escova, ela era assim. Para ir lá no fundo, usa o chicote e assim vai indo, um pouco de cada coisa até conseguir a limpeza. Fica perfeito? Dá para notar que não, ó. Olha os cantinhos. Mas fica muito bom. Se for querer perfeição, você vai ficar tanto tempo na bandeja ou na própria câmara que é melhor jogar tudo fora e pôr tudo novo. Então tem que ter bom senso. Tem que fazer o negócio ficar muito bom, mas também perfeição, aí acaba não compensando financeiramente. Esse canal está te ajudando? Você quer ajudar o canal? Então faz um Pix. Usa o QR Code que está na tela ou o e-mail logo abaixo. Essa frente chegou ao fim. A gente tira os parafusos dela para passar para a próxima. Só para comparar os pontos de fixação, né? Agora é assim. Só que ela não vem com furo. Tem que encaixar na hora e fazer a furação. Percebe que as teclas ficaram meio altas. O visor também aqui, ó. Então, agora fica aquela chatice de ficar ajustando a altura dessas porcas aqui, ó. Suba ela um pouquinho, coloca de novo e assim vai até dar certo. Repara que ficou um pouquinho para fora, ó. Eu coloco aqui, testo, né? Ficou bom. Manômetro. Olha como tá parando às vezes fora, ó. Preciso verificar isso aqui. Então agora, ó, tá os dois em paralelo. Conforme eu fico mexendo, os encaixes aqui dão vazamento, mas isso não importa, porque ele consegue manter a pressão, desde que o vazamento seja pequeno. Não vai dar para mostrar aqui todo o processo, porque atrapalha eu movimentar aqui, mas basicamente é o que agora? 1.95, lá 1.9, vou ajustar certinho para 2, e eu venho aqui e encaixo o ponteiro exatamente no 2. E pronto. Aí depois é só ficar brincando de subir e descer a pressão e ver se está batendo. Apagou a luz, mas ele está marcando, né? 2.2. Ficou ruim aqui quando eu inclino, começa a vazar, que a conexão força aqui, ó. Dá para ter uma ideia, mas deu certo.
Quando você for colocar a borracha da porta, em alguns casos, você pode colocar um pouco de cola de silicone. Se você for fazer isso, não coloque em toda a extensão, porque a borracha da porta ela é uma válvula também. Então, em caso de sobrepressão, ela vai empurrar a borracha para fora. Se estiver colada, não vai funcionar direito, né? Nada como a borracha e as válvulas originais de fábrica. Elas têm a dureza correta. Você viu que eu forcei a válvula para entrar, não corta a válvula funciona bem, ela não rasga. Mesma coisa com a borracha. Ela não fica dura demais e nem fica rasgando se você forçar. Peça original da Alt. Para colocar o plástico, solta o conector lá da placa para você poder mexer bastante com ele. Agora que eu me lembrei que eu não tinha prendido ainda o cabo aqui, ficar mexendo com o cabo assim vai acabar quebrando um dos fios, então já vou prender agora com a abraçadeira. Se ela tiver com a alavanca dura, não convém tirar, deixa ela lá. Aí você vai fazer esse movimento, é bem difícil, com ela levantada aqui, ó, enfiar daqui para lá. Você vai entrar nesse canto aqui, vai girando que você vai achar a melhor posição. Aí tem que pôr ela aqui na borda e tudo. E assim vai. Mas, no meu caso, essa alavanca aqui já tem anos de uso e ela já andou soltando, né? Então ela tá fácil de soltar. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar a alavanca. Agora vem aquela parte chata, né? Que eu tenho que ficar jogando aqui, ó, para ficar no centro aqui. E aqui tem que bater certinho nos pontos aqui das travessas. Nem vou filmar isso porque é um tal de põe pra lá, vira e eu vou ficar na frente. Mas enfim, já entendeu o rebolado, né? Dá trabalho. Eu coloquei parcialmente os de cima, fiz um furo bem apertado para entrar com a rosca com força e aí marquei os de baixo. Veja que não fica retinho, ó. Esse aqui tá um pouco mais para baixo do que esse, mas é assim mesmo. Como você está fazendo uma rosca nova, o final você faz na mão. Assim não tem risco de quebrar alguma coisa com a máquina. Aí, ficou bem centralizado. Virou um problema, né? A tampa aqui parece ser mais gorda um pouquinho. E aí eu tô rosqueando e tá pegando na tampa. Vai acabar criando riscos aqui, mas não tô tendo outra saída, né? Ela pega aqui também, ó. Final da novela. Ainda pega um pouquinho aqui, ó. Vou ter que dar uma lixadinha. Aqui, ó, tá no limite. Também é bom se eu lixar um pouquinho. Como que eu resolvi? Olha lá, esse espaçador e esse espaçador, os de trás, que eram grossos assim, agora são fininhos assim. Então com isso a porta veio mais para frente e aí deu para fazer isso. Não troca os espaçadores de lá porque tem a placa atrás e a placa não deixa a porta vir mais. Ou seja, é uma tortura, né? Mas deu certo. Aqui a gente acompanha aqui por cima, dá para ver que aqui ficou mais próximo que aqui, mas está aceitável. E é isso aí, é aquela velha história de se encaixar coisa nova no lugar da antiga, você falar igualzinha, não é, né? E vira e mexe essas coisas acontecem. Por isso eu deixei para colocar até o adesivo por último. Eu falei, se der alguma coisa errada eu não coloquei o adesivo ainda, tem os parafusos aqui, ó. Então você pode perder adesivo e tudo mais. Mas deu certo, então agora vamos ao adesivo.
Aqui em cima eu precisei comer porque estava muito justo. Você tem que ter um certo balanço para você fazer esse movimento, ó, e poder tirar. Você não consegue tirar reto assim, você tem que fazer assim, tchuc, 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 até tirar. Aí. E aqui, ó, eu tirei e ficou raspando bem pouquinho, ó. E esse pouquinho eu vou deixar a própria alavanca cavar o lugar preciso dela, porque agora esse tantinho aqui não atrapalha, ó. Só faz o barulhinho. Ficou perfeito. Agora vamos ver se a porta precisa ser ajustada, né? Porque trocou a borracha, pode ser que precise. Claro, se eu ajustasse a porta um pouco mais para cima e um pouco mais para lá, não pegaria aqui nem aqui, mas ficaríamos com o manômetro fora do lugar. Então não adianta. O que manda é o manômetro, ele tem que ficar bem centralizado. E depois você vê o que dá para fazer com o resto, joga para cá e joga para lá. No final deu tudo certo. Já sabe, fazer os ciclos com as bandejas para que elas sejam limpas também, caso sobre algum resíduo de solução ácida. Colocar 2 papéis para ver se eles saem secos no final. Já está abastecida. Ponta da mangueira dentro da água para ver se tem vazamento na válvula. Ela está fazendo a aeração pela porta, pelas válvulas da porta. São 4 nessa aqui, né? Então embaçou tudo. Agora, conforme aumenta a pressão, tem que parar de vazar nas válvulas. E como também é a primeira vez que está ligando, né, com essas válvulas, elas têm que se ajustar. Então, até o momento é normal que embace um pouco mesmo. As válvulas da porta não estão perfeitas. Estou ouvindo o barulhinho delas vazando aqui. Então, elas têm que se ajustar. Conforme a pressão começa a subir, elas têm que se ajustar, travar totalmente. Não tá. Vira e mexe, dá um escape assim maior. Não pode. Continuamos de olho. As válvulas não vedaram adequadamente. Ela passou do tempo normal, então ela abortou o ciclo. Realmente eu estava desconfiado que isso fosse acontecer porque eu estou ouvindo o barulho dos vazamentos aqui. Então vou para cima das válvulas e checar melhor também a borracha da porta, mas na borracha da porta eu não vi nenhum problema até agora. Olha só esse caso. Ela começou a vazar, né? Não está completando o ciclo, eu estou ouvindo um barulho de vazamento. Usando o meu sistema da borrachinha, coloca no ouvido e você vem aqui, ó, você vai ouvindo elas vazarem. Só que existe uma questão. Quando você tem um vazamento maior na autoclave, a pressão demora muito para subir. Quando a pressão demora muito para subir, os selos não vedam, porque ele depende que a pressão suba rápido para que empurre o êmbolo contra o selo para que ele vede logo. Aí o selo fica vazando e você fica pensando que é só o selo vazando, mas não é. Isso aí às vezes demora um pouquinho para você perceber, foi o meu caso. Eu apanhando, tentando descobrir o que é que está fazendo os selos vazarem tanto. Então olha lá, tem aqui o manômetro, ele usa esse adaptador aqui, que na verdade é um prolongador, para ele ficar mais próximo do visor, mas a rosca é a mesma, né? Você conseguiria colocar o manômetro aqui, direto. Só que, depois de anos de uso, começou a estragar a rosca aqui. E aí ela começou a ter um vazamento ali, escondidinho. Depois de tudo limpo, ó, a rosca acabou. Vamos então à solução. E eu estava com esperança que essa aqui desse certo, que é a mesma, é 1/8, ó. Falar, mas se é 1/8, como é que essa tá rosqueando meio no limite, mas está rosqueando e a outra não consegue rosquear? É porque essa rosca aqui, que é a que estava, é uma rosca BSP, é uma rosca paralela. Essa rosca aqui que eu comprei é própria para canos, né, água, pressão, é uma rosca NPT, ela é cônica, dá para ver, né? Ela tá, ó, chanfrada aqui, ó. Então, ela no final, ela é um pouco mais apertada, ó, e é onde ela tá pegando. Agora, então, eu tô analisando se eu vou colocar isso aqui com o vé da rosca, mas não a pasta, mas sim a fita, para ficar bem apertado, ou com um trava-rolamento, que aí a peça vai travar aqui de uma vez. Aí se precisar tirar o manômetro, vai tirar só essa parte. Você vai forçar no manômetro, sai essa parte. Essa aqui não sai mais. Quer dizer, sai se você forçar bastante, mas a minha ideia é não tirar mais, né? Isso aqui ficaria assim, ó. Ó como ela entra fácil, porque já está prejudicada a rosca, mas ó como ela fica legal. E tá presa, né? Ó, não sai, tá vendo? Para que essa trava funcione, as duas roscas têm que estar bem limpas, senão não dá certo, porque isso aqui é uma vedação e um travamento metal com metal, não pode ter nada no meio.
Na verdade, eu já fiz um ciclo com a porta solta aqui para ver se ia ter vazamentos, né? Usei aquele método da mangueira no ouvido para ouvir as válvulas direitinho e ver se tem mais algum vazamento. Deu tudo certo. Esse aqui é o teste final para ver se corre tudo bem. Mangueira dentro d'água, 2 folhinhas de papel lá dentro, abastecida. Vamos conferir se está tudo certo. A vedação da válvula, que já estava boa, né, continua perfeita. Então já posso tirar de dentro d'água e agora é só conferir o ciclo. Fim de ciclo, perfeito. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, compartilhe com seu amigo e assiste mais esse vídeo indicado aqui no finalzinho para você.